As mulheres podem frequentar as sinagogas? Qual é o papel da mulher judia dentro desta grande comunidade, tanto aqui no Brasil, religiosamente falando, quanto em Israel? Nós já tivemos grandes mulheres, uma das mais proeminentes de Israel, Golda Meir, né? Chegou ao cargo máximo dentro do sistema político israelense, foi primeira-ministra, inclusive uma das ministras mais corajosas de Israel, numa ocasião em Yom Kippur, a guerra do Yom Kippur. Israel estava para perder a guerra e dizem que Golda Meir mandou que as forças de defesa de Israel armassem os jatos com as armas nucleares israelenses. Então os Estados Unidos, os americanos, resolveram apoiar Israel e ajudar Israel a se defender daquela coalizão onde Israel corria um risco da sua própria existência. Então, as mulheres, sim, têm um papel importantíssimo e decisivo dentro da comunidade judaica. E hoje eu quero integrar a vocês que nos acompanham duas mulheres que compõem a nossa comunidade e que estarão aqui agora sempre falando com vocês no YouTube, nos canais da Sinagoga Anussim Brasil, sobre este mundo dentro do judaísmo, que é o mundo das mulheres. Afinal de contas, elas também compõem esta comunidade. Então, apresento a vocês a Aruvá. Seja bem-vinda, Aruvá. Olá, Shalom. Obrigada pelo convite. Eu estou chegando há alguns meses aqui na Sinagoga Anussim. E, sim, nós frequentamos a sinagoga e aqui, junto com a minha querida colega Keila, nós estamos formando agora uma grande família no SIM. Ela me recebeu muito bem e recebe as mulheres muito bem. Esse ponto é importantíssimo para todos nós que estamos chegando. Muito bem, aqui também a Keila. A Keila trabalha na Associação Anussim Brasil, atende, inclusive, vocês que fazem parte. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada, Shimon. Agradeço muito aí pelo convite. Eu estou muito positiva, né? Eu acho que é algo que estava precisando acontecer há bastante tempo na Anussim Brasil. Muitas mulheres nos cobravam, perguntavam, cadê as mulheres, né, do Anussim Brasil? Assistem, né, aqui os nossos trabalhos semanais, os trabalhos da sinagoga no Shabat, e perguntam, mas onde estão as mulheres? Cadê as mulheres? As mulheres frequentam? Sim, as mulheres frequentam a comunidade normalmente, sim. Né? Exercendo seus papéis, bem como os homens, né, exercem os seus papéis, as mulheres também. E nós vamos trazer isso para vocês que nos acompanham de uma forma bastante tranquila, leve, mas para que você mulher principalmente, possa se conectar ainda mais. Eu acredito que as mulheres se conectam muito mais entre si, né? Porque existem certas dores, certas expectativas ou perspectivas de ver o mundo que somente as mulheres vão compreender, né, a linguagem umas das outras. Então, é por isso que nós estamos promovendo essa iniciativa agora de uma sinagoga com uma janela ou uma porta especial para as mulheres. E Keila, você já tem muitos anos dessa jornada, né? Vamos dizer que é uma veterana nessa caminhada de retorno às raízes judaicas. Sim. Né? E a Aruvá, como ela mesma relatou, está iniciando essa jornada, né, há pouco tempo, mas descobriu-se aí as suas raízes judaicas e ela decidiu, como muitos brasileiros, e esse é um fenômeno, muitos brasileiros estão decididos a voltar às suas raízes e recuperar a sua identidade que foi roubada ao longo do tempo. E nesse quesito de retorno, de alma, dessa ligação com o passado, as mulheres são muito mais sensíveis até que os homens, né, de se voltar para aquilo e realmente buscar a fundo a sua ligação com
essa cultura, a religião, a identidade judaica. Agora, Keila, as mulheres frequentam as sinagogas? Elas podem ir às sinagogas? Porque muitas mulheres nos perguntam, né? Cadê as mulheres? Sim, as mulheres frequentam as sinagogas, vêm com as crianças aqui. As pessoas precisam vir, né? Conhecer a sinagoga. Às vezes as crianças ali incomodam ali o morê, né? Que o barulho, a gente tem que correr lá e ver o que está acontecendo, né? E assim, isso é um sinal de que às vezes as mães se incomodam. Tá fazendo muito barulho, mas qual que é a forma de ensinar as crianças a virem para permanecer, né? A vir para a sinagoga é ali criar um ambiente para eles de brincadeiras e tal. Mas as mulheres vêm, trazem os filhos, trazem pratos, juntos a gente participa de kiddush, né? Nas festas elas vêm também para ajudar nos preparativos, se envolvem, se empenham, os bastidores, né? Por sinal, é muito puxado, né, para as mulheres, né? Nós não estamos na frente das câmeras, né? Mas por trás, nós estamos aqui sempre assim Agora, na realidade, gente, a comunidade judaica ela não é exposta, geralmente, né? Ela expõe o mínimo, o seu funcionamento e tal. Agora, com essa grande novidade desses movimentos dos novos judeus, ou seja, brasileiros que estão retornando às raízes, é que as sinagogas estão abrindo. Principalmente depois da pandemia, as sinagogas tiveram a necessidade de abrir o seu serviço público, torná-lo público. Senão, ninguém saberia como funciona uma sinagoga, né? E no Anusim Brasil também não foi diferente. Agora, as mulheres em frente às câmeras, nesse caso, é uma novidade. Mas não que seja proibido. Não, né? Jamais. Nós temos a Dara, né? Que está há tanto tempo aqui. Por falta, às vezes, de ter pessoas, né? Para estar se empenhando, né? Qualificadas, né? E por tempo também, né? Às vezes a gente acaba acumulando muitas tarefas. Né? Um exemplo é a Dara mesmo. Não é porque só está a Dara aqui, porque só ela pode. Não, todas poderiam estar aqui, todas né? poderiam exercer alguma... Agora, é diferente no serviço religioso. Aí nós entramos até em questões de linhas judaicas, né? Existem diferentes linhas judaicas. Não existe somente o judaísmo ortodoxo, que vamos colocar assim, pelo cinema, pela cultura, é aquele que acaba sendo mais difundido visualmente, porque as pessoas não conhecem a fundo o que é, né, o judaísmo ortodoxo, mas sempre aquela roupa característica racídica, né, que é o judeu de chapéu com o cachinho aqui, né, que são as peiot, né? E roupas pretas, um sobretudo preta. Se você digitar judeu no Google, vai vir essas imagens, né? Mas essa é apenas uma linha judaica, né? Uma vertente, né? O judaísmo é bastante plural. Então, o Anusim Brasil, especificamente, ele adota uma linha de interpretação judaica, de Torá, de Alahá, conservadora, massorti, né? Então, as tradições são diferentes, né, um pouco de uma comunidade ortodoxa, por exemplo, né? E aí vocês, mulheres, homens que vão acompanhar a nossa programação, agora com a presença das mulheres na grade da TV Anusim Brasil, vocês vão vão entendendo, né, o que a mulher faz, o seu papel, aonde ela pode trabalhar, o que ela pode exercer, né? O fato da mulher na nossa comunidade não estar envolvida nas liturgias, né? Nos serviços litúrgicos, né? Não significa que ela não tenha um espaço, né, em outras atividades, né? Existem as sinagogas reformistas, reconstrucionistas, humanistas, enfim. Existem várias vertentes e em cada uma dessas vertentes as pessoas, homens e mulheres, vão se encaixando ali
nos seus devidos papéis, de acordo com aquela linha de interpretação e de vivência judaica. Então, não existe apenas o judaísmo ortodoxo, né? Você pode somar nos dedos aí mais de 25 linhas diferentes e que se subdividem em muitas outras linhas, né, baseadas numa principal. Então, essa pluralidade é muito comum no judaísmo, mas é mais comum para quem já está tendo essa vivência. E no decorrer dos nossos encontros aqui com as mulheres, vocês vão compreendendo, principalmente vocês mulheres vão compreendendo um pouquinho melhor esse papel. Agora, as mulheres, embora não apareçam nas câmeras, elas fazem parte ativamente, Keila, da administração comunitária. Né? Existem mulheres que até presidem as associações sinagogais. São chefes dos rabinos. Porque, como fala o judaísmo a respeito das mulheres? Eu me sinto muito importante quando falam que o homem não é completo. Essa parte eu acho lindo. Para mim, eu me encantei. Tipo assim, o homem ele precisa da mulher para ser completo. E nós estamos ali, mesmo não fazendo as rezas, os homens fazem as rezas, tem um porquê. A mulher faz a reza, não lá, né, na frente da câmera, mas ela está rezando junta, né? Exatamente. Lá na sinagoga, ali, os homens fazem a reza, principalmente porque eles não estão completos. Para chegarem a Deus, eles precisam sim de nós. Ali por trás das rezas deles estamos nós fazendo as nossas rezas, a nossa intencionalidade. Então, é muito interessante isso. Quando a gente começa a perceber essa parte, é incrível para nós o valor que nós temos no judaísmo. O pessoal fala, mas o judaísmo não é um grupo machista, e eu não vejo assim. Eu vejo o judaísmo como as mulheres são muito valorizadas aqui. Isso sim eu vejo. Preservadas, cuidadas. E assim, é dado o nosso valor. Eu vejo, eu me sinto muito mais valorizada depois que eu passei a frequentar no SIM. Eu percebo isso. Eu digo, agora eu sou uma mulher feminina, que eu posso expressar, eu posso fazer minha maquiagem, eu posso colocar o meu lenço para vir à sinagoga ou não. Uso ele, gosto de usar, mas quando saio para ir para o supermercado com o meu marido, eu não uso, não tenho problema. Gosto de usar minhas roupas recatadas, acho isso importante, até por conta do respeito ao meu próprio corpo, né? E a educação que o judaísmo explica de como nós devemos educar os nossos filhos, isso também para mim é incrível, é primordial para a formação da nossa família. Então, acho sim que nós somos bastante valorizadas aqui. E principalmente porque esse papel dos bastidores, que foi falado agora há pouco, quem está cuidando dos filhos enquanto os homens rezam, ou da alimentação, ou das halotes, não é verdade? Quem está preparando a mesa posta. E existe aquela oração que eu acho linda, que é feita no Shabat, que é em valorização às mulheres, como é mesmo? O Eshet Hayel. Ai, eu acho que lindo. Acho magnífico, porque eu pego ali, preparo a mesa posta e depois alguém agradece por isso. Caramba, quanto valor tem aquilo ali? Porque quantas vezes antigamente eu preparava a mesa e ninguém valorizava, ninguém agradecia. Aí vem uma oração linda em hebraico, tipo agradecendo tudo aquilo ali que foi feito, todo aquele esforço que foi feito por nós, que é um esforço que é gratificante. É gratificante quando a gente pega e conclui e está ali a mesa pronta para o Shabat, os filhos à mesa, e a gente pode se alegrar com mais uma semana que nós fizemos tudo o que tínhamos de fazer. É muito bom. Esses costumes que eu estou aprendendo aqui junto com as mulheres da Nusim, isso
tem sido bem significativo para mim. E as mulheres vão ensinando umas às outras como é feito isso. E essas coisas, sim, nós podemos conversar. E as mulheres que estão chegando vão entender isso, de como é esse valor nosso. Porque quando se percebe tanta mulher tendo que assumir tantas funções, tantos papéis na sociedade, e mesmo assim assumindo todos os papéis, não são valorizadas, aqui é diferente. Aqui nós somos valorizadas, sim. Eu sinto isso, acredito que fez muita diferença para mim. Eu tenho 4 filhas mulheres, e uma tem 22, a outra tem 20, a outra 17, a outra 11. E eu digo, eu quero que as minhas filhas aprendam esses valores, aprendam que como os homens judeus tratam as mulheres é a melhor forma possível. Nós somos muito bem cuidadas pelos homens judeus, nós judias. Eu venho do Ceará. Lá no Ceará, eu e minha família toda, já tínhamos era uma cultura muito parecida com a judaica. No entanto, eu não sabia, não tinha esse conhecimento. Eu sou uma das filhas mais velhas da minha mãe, porque ela teve 2 casamentos. No primeiro casamento ela teve uma filha, no segundo foi eu e mais 3. No caso, completamos em 5. E o pai dela vivia numa cidadezinha do interior, e lá ele fazia o abate de gado, né? Era só esse tipo de animal que ele abatia. E ela via como acontecia esses abates, e ela participava junto com os irmãos, eram 10 irmãos. Ela falou como era, ele amarrava, puxava, colocava em um ferro, depois sangrava, e fazia todo o movimento, e sempre levava a cabeça daquele animal abatido para casa, que era o que eles tinham direito. E ela e as irmãs e os irmãos faziam a limpeza de todo o animal para o proprietário da fazenda. Aí passou um tempo, ela se apaixonou por um rapaz que foi esse primeiro marido dela, e houve uma discussão que o pai dela não queria que ela se relacionasse com esse rapaz. E o rapaz foi lá e pôs fogo na casa do pai dela, no caso, meu avô. Quando isso aconteceu, o proprietário lá da fazenda pegou e colocou ela em outro terreno. Eles, né, a família toda, em outro terreno. E disse, olha, vocês fiquem aí, e quando forem chegando pessoas, determinado tipo de pessoas que ele tinha lá pré-estabelecido, vocês acolham nesse terreno. E assim foi feito. O meu avô praticamente foi tomando conta das pessoas que chegavam. Vocês podem pegar um pedacinho de terra e continuarem a vida aqui. Tipo, de onde vinham essas pessoas? O que faziam com que essas pessoas migrassem lá no Ceará naquela década de 60, né? Que foi a época que a minha mãe nasceu. Esses questionamentos eu nunca tinha feito, mas eu via ela falando sobre isso, com muita dor por alguém ter queimado a casa dela, da família, né? A vida foi passando, eu fui estudar, e no ano de 2023 eu fui a Israel, e chegando lá em Israel fui a um lançamento de um livro, e lá tinha, já morando lá, 12 cearenses que, pasmem, eram moradores da mesma rua que eu morava antes, e todos já me conheciam. E aí eu disse, gente, que estranho, esse pessoal tá aqui já à frente. Morando. E eles já estavam vivendo como judeus? Judeus. Né? Ou seja, praticando o judaísmo. O filho mais velho do casal que morava lá, que mora lá, era do exército. E as outras 2 filhas, as 2, uma estudou com as minhas filhas e a outra trabalhou com a minha irmã. E quando eles me viram, eles me conheceram por conta da fisionomia, tipo, que a gente não muda muito com o passar dos anos, né? Mas tipo, você é filha da Ivonete? Sim, sou. Eu olhei assim, gente, eu tô em casa, que só tem cearense.
E daí eu comecei a ver que, poxa, se esse pessoal está aqui, então alguma coisa também pode ser que eu tenha Também algo, eu tenha, eu né? tenha a ver. Olha só. Aí eu fui a uma sinagoga sefardita na Messejana, lá em Fortaleza, e reencontrei amigos da mesma rua que já estavam no movimento. Aí eu fiquei muito impressionada com tudo aquilo, porque antes disso, na época que eu fui a Israel, eu estava fazendo um estudo de mestrado. No meu estudo de mestrado, que eu fiz, é o mestrado em Ciências das Religiões, eu tinha me encontrado em uma situação que eu me autodenominava crença sem pertença. O que é crença sem pertença ou sem pertence? Isso, crença sem pertence é quando você crê em Deus, mas você não é institucionalizado. Você não está afiliado a um grupo religioso. Exatamente. Não há nenhuma denominação religiosa que lhe representa, mas você crê em Deus. Mas nesse caso era cristão, não era cristão? Não. Nem isso. Nem isso. Olha só. Eu me autodenominava Como assim. tem os agnósticos, né? Sim. Tem também os como que é o nome? Crença sem pertença. Os crenças, aquelas pessoas que têm uma crença, mas não têm um pertencimento. Isso. Nem ao cristianismo, nem ao islamismo, nem ao judaísmo. Exatamente. Eu, particularmente, quando falava isso no grupo no qual eu estava inserida, do mestrado, as pessoas ficavam assim, meio que achavam estranho. No entanto, eu tinha encontrado essa solução de resposta já no mestrado através de algumas leituras que eu fiz de alguns textos. Então, para mim, estava tranquilo eu responder sempre que alguém perguntava, mas qual é a sua religião? Sempre que todos iam se apresentar, sempre alguém falava, todos falavam as suas denominações. E eu, não, essa denominação não me representa, essa outra também não me representa. Gente... Você não se sentia deslocada, eu falo assim, desse contexto religioso, porque às vezes os vizinhos iam lá na igreja católica, outros na igreja cristã, protestante, e você, em algum momento da sua vida, você não imaginou assim, olha, eu não tenho aonde ir, ou isso nunca fez diferença? Então, o que acontece é que existia um grande assédio de outras denominações, principalmente das cristãs. Não, você não pode viver assim, você precisa congregar, isso é uma lei, ficar junto com um grupo religioso. E com essas insistências todas, eu resolvi olhar para dentro de mim e ver o que realmente a minha alma ansiava. Eu, como mulher, mãe, professora, aonde eu poderia chegar? E quando eu vi o grupo dos cristãos, dos judeus que estavam em Israel, quando eu vi esse grupo, eu digo, eu acredito que eu pertenço a esse grupo. Vou pesquisar. Foi um encontro, então? Sim. Um encontro da sua alma judaica. Sim. Com as almas judaicas que já estavam retornadas, né? Já tinham feito um processo de retorno de volta para casa. Quando eu olhei assim, quando eu passei a frequentar, aí todos olhavam assim, certamente você tem uma alma judaica, porque eu nunca tive medo de ter os meus filhos, eu nunca tive medo de estudar, eu sempre fui muito aplicada, e realmente assim, o povo judeu tem essas curiosidades que eu tinha, então realmente me representava. E quando eu cheguei aqui na Anunci, aí sim que eu percebi que realmente eu estava no caminho certo, porque eu me encontrei. As mulheres aqui da Anunci, elas têm esse papel, elas estudam, elas fazem os rituais que eu já fazia inconscientemente. É legal você falar desses rituais, porque são características que vão denunciar aquele indivíduo que na sua família tem tradições judaicas ocultas, ou seja, os criptos costumes, né, o criptojudaísmo, ele foi codificado
que é para o indivíduo não identificar que aquilo é judaico, mas para ele seguir fazendo, numa lembrança, 10 gerações depois, já ninguém sabe de onde veio, só sabe que a minha avó fazia, e a avó dela também fazia, e a nossa família faz esses ritos, né? Acender velas às sextas. Existe uma tradição, a Ruvá, Keila, e você que está nos acompanhando, de mulheres, porque a vela, o acendimento da vela, nem sei se era esse o costume que você ia falar, né? Mas o acendimento da vela geralmente é uma prerrogativa da mulher. Mesmo a cristã católica, né? É ela que acende a vela, normalmente. Mas existe um costume no Brasil, e aí você pode se identificar com esse, que a avó, a mãe acendem uma vela grande, e que ela fica acesa de sexta até segunda-feira, geralmente. Então, por que ela acendia essa vela de sexta? Porque no judaísmo as mulheres acendem a vela para receber o Shabat, né? E ela fica acesa da tarde, do pôr do sol de sexta até, né, a noite mais ou menos, e acabou. Mas isso é um símbolo judaico. Então, essas famílias modificaram esse costume. Elas mantinham aquela vela acesa até segunda-feira dentro de um armário, porque se em algum momento chegasse um inquisidor católico, ela podia justificar, não, eu acendi aqui para todos os santos, não tem nada a ver com o sábado, ó, hoje é domingo, hoje é segunda e a vela ainda está acesa. Então foi uma forma de codificar essa tradição, mas que foi passada de pai para filho e hoje as pessoas acendem. Algumas dizem, é para todos os santos, né? Acende sexta-feira, é uma vela para todos os santos, é uma vela para o santo, e ficou dessa forma. Então, eu imagino que, além dessa tradição, existam muitas outras ainda que vão desvendando essa ligação judaica. Pois é, a minha parte foi bem interessante, porque a família da minha mãe e a minha mãe, ninguém queria saber de ir frequentar a igreja de jeito nenhum. Uhum. Porque já vinham lá de trás, né, desde o pai delas, que não queria que elas fossem. Dizia, não é para vocês irem, não é para vocês participarem disso. Então, elas sempre tiveram uma ressalva muito grande de ir frequentar. Elas que eu falo, elas e eles, os tios e as tias, nenhum iam para nenhuma igreja cristã, de jeito nenhum. E sempre diziam, não, é porque existe só um Deus. Olha só, já tinha esse conceito na família. Tinha esse conceito. Era um conceito já pré-estabelecido desde antes. Quando eu fui olhar mais a fundo essa tradição deles, percebi que estava muito enraizado. Eles, quando começam a falar sobre determinadas religiões, principalmente a cristã, eles não querem, já querem parar por ali a conversa, porque para eles não serve aquele tipo de costume. E eu fui visitar minha família em dezembro, no Ceará, e falei que finalmente estou frequentando a sinagoga no Sim, que estou me adaptando a um novo costume, e, incrível que pareça, a minha família ficou muito contente. Para eles, a família da minha mãe, eles ficaram muito felizes, porque eu fui explicar como era, e parece que despertou em todos eles, poxa, mas isso a gente já fazia, isso a gente faz. Até mesmo a minha madrinha disse que um rapaz convidou a minha prima para casar. Foi lá e pediu ela em casamento. E aí a minha madrinha disse, não, mas eu não quero que seja assim. Aí quando eu falei como era o procedimento do casamento judaico, aí ela disse assim, e assim eu quero. Ela aceitou imediato. Parecia assim que estava vendo algo que já acontecia na família, mas esse procedimento nunca aconteceu, mas para ela foi natural. Foi uma aceitação natural. É um fenômeno, porque geralmente há uma resistência, né? Geralmente, quando a pessoa não tem a alma judaica, ela vai resistir a outra cultura, a outra forma de ver a religião, propriamente dita, né? Não, mas lá nos nossos livros diz que tem que ser feito assim.
né? Na minha igreja ensina que as coisas são dessa maneira. A minha Bíblia diz que é isso. E quando há uma alma judaica, e esse é um fenômeno... Bom, quem tem alma judaica e sente isso, está se identificando com a conversa, com o papo, né? Certamente. Ele consegue se identificar. Ele fala, poxa, ela também, né? Ah, é assim que eu me sinto, é assim que eu vivo. Por quê? É esse fenômeno de quase 100 milhões de brasileiros que possuem uma raiz judaica. O Brasil tem raízes judaicas. Então nós estamos falando aqui desses casos. Por quê? Nós vivemos num país com muitas religiões e com liberdade religiosa, nada contra. Muito pelo contrário. Os cristãos têm o seu lugar, o seu papel no mundo, os judeus, os muçulmanos, os budistas, cada religião tem o seu papel e cada uma com as suas características que vão agradar ali os seus adeptos. Mas nós estamos falando de uma crise de identidade de parte da população brasileira que não se encaixa, como você falou, não tem uma religião, não tem um senso de pertencimento a nenhuma religião, até porque o judaísmo ainda é algo muito discreto no Brasil, né? Não se fala do papel judaico na colonização, né? Nas escolas sempre se fala dos portugueses, dos espanhóis, dos holandeses. No Nordeste, você vem do Nordeste, né? É uma nordestina de nascimento. E no Nordeste nós tivemos a primeira sinagoga do Brasil. No Nordeste nós tivemos a invasão holandesa, não é chamado de invasão holandesa, né? Eram os judeus que estavam junto com os holandeses no Recife, né? Trabalhando com com os engenhos de açúcar, né? O comércio, a venda, a compra, eram os judeus. E quando os holandeses perderam a guerra, né, para Portugal e para a Espanha, em 1600, por volta de entre 1630 e 1650 mais ou menos, né, os holandeses acabam sendo expulsos do território brasileiro e os judeus estavam ali, né? A primeira sinagoga era ali, né? Era uma grande comunidade pujante de judeus que já haviam chegado por volta de 1530 no Brasil. Desde a colonização, Pedro Álvares Cabral, toda aquela história, os judeus acabam expulsos de Espanha e Portugal, muitos fugindo da Inquisição, acabam chegando no Brasil. Você que está acompanhando aqui o canal da Sinagoga no Sim Brasil, já conhece muito bem essa história. Agora, você faz uma viagem do tempo da colonização para os dias de hoje, esse papel judaico na construção do Brasil, porque a cada 5 portugueses que chegavam, 3 eram judeus, 3 eram cristãos novos. Então é um número bastante significativo no papel dessa colonização brasileira. Só que isso não é ensinado nas escolas. Então você se sente deslocado, você não se enquadra aqui, não se enquadra ali, religiosamente falando, mas tá faltando algo. E aí quando você ouve uma conversa dessas, você fala, é o meu caso, né? Eu me identifico. Eu posso falar um fator histórico lá do Ceará que é bem interessante. Porque eu morei uma parte da minha vida na cidade de Aquiraz. A cidade de Aquiraz é o berço, assim, de onde veio o meu pai, os meus avós, os meus bisavós, todos vieram dali. Então, assim, eu tinha essa certeza de eu não preciso olhar os meus ancestrais, porque eu sei que todos estavam ali sempre. E lá nessa cidade tem uma praia chamada Praia do Presídio. E eu, toda vida que ia lá na Praia do Presídio, olhava e dizia assim, mas onde é que está esse presídio? Esse presídio simplesmente não existe. O que acontecia nessa praia? Né? Era uma coisa que eu me perguntava. E lá tem as ruínas de um presídio que servia para a Inquisição aqui no Brasil. É algo que está lá escondido, as ruínas ali, que deveria, acredito que com o passar do tempo, os historiadores pesquisar um pouco sobre isso, porque esses judeus dessa época de 1500, 1600, 1700, quando eram, né, descobertos, eles eram, sim, perseguidos pelos inquisidores que estavam no Brasil e levados para essa praia
que ficava esperando os navios para levar de volta para Portugal. De volta para serem julgados. E eles falavam, não, mas eram os bandidos que ficavam aqui. Que os bandidos lá de Portugal. E eu digo, gente, essa história não faz sentido para mim. Como assim que quem veio povoar o Brasil eram os bandidos? Os degredados. Não faz sentido. Lá nessa praia do Presídio também tem uma lenda. Aí é interessante porque, como professora, eu trabalhei um certo tempo na cidade de Aquiraz e li o livro de História do Aquiraz. E a lenda é a seguinte, que os portugueses que chegaram primeiro no Brasil fizeram amizade com os índios de lá, da Encantada de Aquiraz. A Encantada é uma tribo. Que é difícil da gente encontrar, por isso chama ela de Encantada, mas existe o caminho até lá. Fizeram amizade esses portugueses que vieram nos primeiros navios e se estabeleceram lá. E depois, 1600, 1700, chegaram os jesuítas. Quando esses jesuítas chegam lá na cidade de Aquiraz, os portugueses, que no caso já brasileiros, estavam ali junto com os índios, colocam aqueles jesuítas de volta para o mar. A força de arco e flecha. E aí aqueles jesuítas morreram, né, afogados, morreram. Mas antes de morrer, jogaram uma praga na cidade de Aquiraz. Que diz que um dia a cidade vai ser inundada até a altura da cruz da igreja cristã que tem lá. Eu disse, nossa, mas que interessante. Toda essa história aconteceu aqui e as pessoas nem observam os detalhes, as minúcias dessa história daquele lugar que é muito rico. Quando eu vou ver e olho ali o sítio no qual meu pai nasceu, dos Pinheiros. Na frente, o sítio dos Ribeiro. Do outro lado, o sítio da Silva. Que são sobrenomes de brasileiros, né? Sim. Que eram adotados para se esconder da Inquisição, da igreja, que ia longe. Veja, a Inquisição, ela chegou ao Brasil e aqui ela ia em diferentes territórios para checar se aqueles cristãos novos que chegavam realmente estavam ainda vivendo como cristãos novos ou já tinham voltado ao judaísmo de volta. E aí, para se esconder, mudaram os nomes. São 16 mil sobrenomes comuns, né, no Brasil, com ligações com as famílias judaicas que mudaram. Aí criaram Pinheiro, Pereira, Silva, Melo, Souza e por aí vai, né? Nós temos no mínimo 300 nomes no Brasil, assim que saindo em qualquer esquina a gente consegue encontrar. Foi dessa forma eu comecei a encaixar toda aquela história ali que para mim não fazia sentido. Quando finalmente eu ouvi mesmo falar sobre o judaísmo, aí eu digo, agora sim, a peça que faltava para eu encaixar toda essa história chegou. Aí ela fez a ligação a tudo aquilo ali. Eu morei 5 anos numa praia chamada Porto das Dunas. E lá não tem porto. Eu digo, gente, é um absurdo. Como foi que surgiu esse porto aqui? Por quê? Aí, historicamente falando, havia sim um porto ali. Uma vez a maré baixou, eu disse, caramba, realmente tinha um porto aqui. Há 500 anos atrás, certamente que foi um porto. E aí essa história vai passando e não chega, né? Porque a parte vencedora da história escondeu tudo. Escondeu debaixo da religião, debaixo da história, da geografia. Sim. Né? Essa história é oculta. Bom, nós vamos continuar esse bate-papo no próximo encontro com as mulheres judias da Sinagoga no Sim Brasil. E você, mulher, eu gostaria que você contasse a tua história aqui nos comentários, né? Se você se conectou com a história da Aruvá, que tem muito mais. São evidências Aruvá que a gente vai buscando, não é nada óbvio. Embora essa história seja uma história descarada, porque envolve quase 100 milhões de brasileiros, mas
você vai encontrando pequenas evidências aqui e ali para montar o quebra-cabeça da sua história judaica. Exatamente. E aí, quando chega aqui, estou aprendendo novos costumes, o costume que eu deveria ter desde a infância, que a minha família deveria ter. Então, é um resgate realmente cultural que cada coisa que eu aprendo aqui, tipo, a minha alma fica feliz. Eu estava falando aqui agora sobre a parte de cacherizar a louça, os pratos, e isso me deixa contente. Até mesmo colocar o lenço, eu me empenhei, me esforcei para aprender essa forma de colocar o lenço. Então, me sinto, sim, tipo, encontrei mesmo a minha identidade. Isso é muito bom, muito bom. Não é só uma questão de adaptação, né? Uhum. É reviver. A sua alma está revivendo o que já foi vivido lá no passado. Sim. Quando me falam sobre determinado costume, eu digo, caramba, esse costume aqui é muito meu. Acredito que eu sempre quis fazer assim. E aí, quando vou e faço, eu me sinto realizada. É muito bom. Shimon, eu queria falar que eu acho muito interessante isso ouvindo ela, né? Uhum. Que eu casei em 2004, em janeiro de 2004, e em junho nós começamos com um processo de retorno, né? E estamos nós aqui 21 anos, né? Um processo de costumes, de aprendizado e tal. Aí chega ela, né? Parece assim, é como se já tivesse tudo pronto para ela só se adaptar a uma comunidade. Eu acho muito interessante isso. Isso começa com a Anita Nowinski nos anos 70, né? Nos anos 70 surge documentos na Torre do Tombo em Portugal e ela estava lá fazendo uma pesquisa e não era nem sobre isso exatamente, mas ela começa a encontrar ali essas famílias com nomes comuns no Brasil e ela começa a pesquisar e ler sobre os processos inquisitórios e o porquê, e aí essa história começa a ser contada a partir dali. Então é uma jornada bem longa. Sim. Embora hoje, com a comunicação, né, essa possibilidade que nós temos de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo seja nova, né, essa história provavelmente está chegando pela primeira vez para muitas pessoas que estão nos assistindo, mas é algo que foi sendo construído no Brasil. Só a Associação Anuncim Brasil tem mais de 10 anos aí de atuação, né, estritamente auxiliando brasileiros nesse processo de retorno às raízes judaicas. Esse bate-papo vai continuar com as mulheres todas as semanas. Vocês terão agora um encontro e é um papo de mulher, né? Onde vocês vão se inspirar e entender como tudo funciona. E a cada dia você vai ver um espaço diferente que a mulher pode ocupar e ajudar nesse Tikkun Olam, que é uma transformação no mundo em um lugar melhor. E as mulheres, com certeza, fazem parte, e uma parte extremamente importante, se não a mais importante, né? Porque os novos homens que virão, eles serão educados pelas mulheres que estão aqui hoje. Então a mulher sempre tem esse papel que eu considero o mais importante dentro da comunidade. Então, nós esperamos vocês na próxima semana para mais um bate-papo. Tchau, tchau.